Muito bem, vamos entender agora, desde o início, num passo a passo, a participação do assistente técnico na perícia judicial do trabalho. O primeiro momento é aquele que acontece lá na audiência do trabalho, lá na justiça do trabalho. É a primeira audiência, é o primeiro momento em que se encontram frente a frente o empregado reclamante e a empresa reclamada. Naquela audiência só participam o empregado e o seu advogado, o representante da empresa e o seu advogado. O juiz, num primeiro momento, tenta a conciliação entre as partes. Não havendo a conciliação, o juiz dá uma rápida olhada ali no processo e percebe que ali existe um pedido, ou de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, ou ainda uma ação de indenização por acidente ou doença no trabalho. Verificado então que não houve o acordo entre as partes e que existe um desses três pedidos, o juiz ele pergunta ao advogado: doutor, o senhor insiste no pedido de insalubridade, periculosidade? O advogado confirma, sim. Então aí neste momento o juiz designa a perícia e nomeia o perito. O perito então será nomeado dentro de uma relação que o perito tem ali, que o juiz tem ali à sua disposição. No mesmo momento, logo em seguida da nomeação do perito, o juiz dá um prazo para as duas partes, para o empregado e para o empregador, para apresentarem os quesitos técnicos que serão respondidos pelo perito e também para as partes, empregado e empregador, indicarem os seus respectivos assistentes técnicos. E o juiz vai dar um prazo aí para apresentar os quesitos e indicar o assistente técnico, varia de acordo com o juiz, pode ser de 5 dias, 8 dias, 10 dias. No Código de Processo Civil diz que o prazo é de 15 dias, mas isso varia de juiz para juiz, ok? Então este é o primeiro momento do assistente técnico, aquela que o juiz deu o prazo para as partes indicarem cada um o seu assistente técnico. Vamos ver em seguida outros passos para o assistente técnico. Vejam aí. Depois então da designação da perícia, dado os prazos para as partes indicarem o assistente técnico, apresentarem os quesitos, termina essa primeira audiência. Agora os advogados, cada um vai para o seu escritório pensando naquele prazo que foi concedido para apresentar os quesitos e indicar o assistente técnico. E como é que cada um desses advogados vai proceder? Porque eles vão agir de forma diferente. O advogado da empresa tem uma condição para indicar o seu assistente, diferente da condição do advogado do empregado. E essa condição, eu quero dizer, no aspecto econômico-financeiro, porque as atividades do assistente técnico terão um valor definido pelo profissional, de acordo com a complexidade daquele pedido formulado pelo empregado, se é insalubridade, se é periculosidade ou se é algum dos tipos de indenização. Então, o advogado da empresa vai procurar contratar o seu assistente técnico e o advogado do empregado também, só que, como já disse, em situações diferentes. Eu quero que você dê uma olhada, vai lá no manual do assistente técnico e veja como, bem explicadinho, você vai perceber as diferentes situações para a contratação desse profissional que vai atuar como assistente técnico. Para a empresa, ela vai ter condições econômicas, condições financeiras de contratar um profissional à altura de acordo com a sua necessidade.
ou vai ser um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, dependendo do tipo de ação. Nas ações envolvendo insalubridade e periculosidade, os profissionais que mais atuam como assistente técnico são os técnicos em segurança do trabalho e os engenheiros de segurança do trabalho. Muito bem. Então, o advogado da empresa vai procurar, através de indicação ou de conhecimento que já tenha de algum profissional, para atuar como assistente técnico. Vai entrar em contato com esse profissional, vai combinar a questão dos valores a serem cobrados e vai nomear o seu assistente técnico. Por outro lado, o advogado do empregado também tem o direito de indicar o seu assistente técnico. Todavia, vai ter um problema à frente, que é o pagamento desse profissional que vai atuar como assistente técnico. Se a empresa lá do seu lado tem condições econômicas e financeiras de contratar um profissional, pelo empregado já não vai ter essa mesma facilidade, porque o empregado não vai ter condição financeira de pagar as despesas, de pagar os custos, os honorários do seu assistente técnico. Então, o que é que eu recomendo a você quando for convidado para atuar como assistente técnico do empregado? É conversar com o advogado, com o empregado reclamante e assinarem um acordo de prestação de serviço, um contrato de risco, aonde você, profissional em saúde ou segurança do trabalho, vai atuar na condição de, se a sentença for procedente, se o empregado ganhar a ação, você recebe o valor que foi combinado. Em relação ao valor, você vai combinar de acordo com a complexidade do caso. Insalubridade por um pedido só de ruído. Tem uma dificuldade menor se for insalubridade envolvendo agentes químicos, poeiras ou vibração, ou tudo ao mesmo tempo. Então, o valor a ser cobrado tanto pelo assistente técnico da empresa quanto o assistente técnico do empregado vai variar de acordo com a complexidade de cada caso, ok? Então, é assim que acontece a nomeação do assistente técnico. No próximo vídeo, nós vamos ver as atividades do assistente técnico nessa perícia judicial, na produção da prova técnica pericial, ok?